O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, recebeu o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, para falar sobre o caso dos médicos executados em um quiosque na Barra da Tijuca. 4 suspeitos de terem cometido o crime foram encontrados mortos. A reportagem é de Rodrigo Viga. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, recebeu nesta sexta-feira no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, a cúpula da Segurança Pública do Estado, superintendente da Polícia Federal e o número 2 do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. O encontro aconteceu horas depois de 4 corpos de suspeitos de envolvimento na execução por engano de 3 médicos na orla do Rio de Janeiro, de quarta para quinta-feira, terem sido encontrados pela polícia. Os corpos foram abandonados na zona oeste da capital, região que vive uma verdadeira guerra sanguinária e violenta entre grupos milicianos e de traficantes de drogas. Eles disputam territórios, negócios e muito dinheiro. A polícia do Rio de Janeiro, segundo o governador Cláudio Castro, já estava no encalço desses criminosos que foram encontrados mortos nas últimas horas. No entanto, houve uma reunião, também chamada de Tribunal do Tráfico de Drogas, entre membros da principal facção criminosa do Rio de Janeiro, que determinou a punição, a execução daqueles que participaram do assassinato, por engano, de 3 médicos de quarta para quinta-feira, em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Essa reunião do chamado Tribunal do Tráfico teria acontecido no Complexo de Bangu, na zona oeste da capital, através de uma videoconferência. Aparelhos dos criminosos foram apreendidos e estão sendo periciados. A linha de investigação da Polícia do Rio de Janeiro segue a mesma. O triplo homicídio de médicos foi um grande erro, um grande equívoco. O objetivo a partir de agora, segundo Cláudio Castro, é se aprofundar nessas investigações e prender e encontrar os traficantes que mandaram matar os acusados de executar os médicos na Barra da Tijuca. O Estado não se abala em absolutamente nada, porque eles resolveram punir os seus. É óbvio que eles sabiam já quem era. A gente estava no processo de investigação. Eles já sabiam quem tinha sido e foram na frente e puniram eles. Então tem que ver se foram todos, se tinha mais gente que não estava ali naqueles envolvidos. Enfim, a investigação não muda em absolutamente nada. A possibilidade de politização do crime dos médicos na Barra foi descartada pelo governador do estado, Cláudio Castro, e pela cúpula da polícia. Inclusive, agentes da Polícia Civil de São Paulo, que vieram ao Rio de Janeiro para ajudar nas investigações, estão sendo liberados para voltar para as suas respectivas cidades. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, prometeu maior apoio das forças federais no combate permanente ao crime no estado do Rio de Janeiro, que, segundo Cláudio Castro, se transformou em uma verdadeira máfia infiltrada em organizações e instituições. Nós não estamos falando mais numa briga de milicianos traficantes. Nós estamos falando numa verdadeira máfia. Uma máfia que hoje é muito mais que outrora foi tráfico de drogas ou tráfico de armas. Uma máfia que verdadeiramente tem entrado nas instituições, entrado nos poderes, entrado no comércio, entrado nos serviços, inclusive no sistema financeiro nacional. Em meio a essa tragédia, uma boa notícia. O médico que sobreviveu à chacina na zona oeste do Rio de Janeiro, Daniel Proença, fez um vídeo do hospital. Disse que está bem. Pessoal, estou bem, viu? Está tudo tranquilo, graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. A gente vai sair dessa junto, tá? Valeu pela preocupação, obrigado. Com o avançar das investigações, o governo federal tem descartado a possibilidade de uma federalização da investigação em torno da morte dos 3 médicos em um quiosque aqui na Barra da Tijuca, zona oeste da capital do Rio. Rodrigo Viga.
Bom, então a sexta-feira foi de declarações do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e eu trago aqui os nossos comentaristas para a discussão, o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios e, claro, a Dora Kramer, que fala do Rio de Janeiro. Dora, boa noite para você. Falando da questão política, a posição, a postura do governador do Rio de Janeiro, chamando o crime organizado de máfia, isso adianta alguma coisa? Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. É porque você foi no ponto, pelo menos sob o meu ponto de vista. Eu estava pensando exatamente isso. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi essa mesma posição, esse mesmo jeito do poder público. E aí, eu não vou me referir só ao governador do Rio de Janeiro, que, olha, está no seu segundo mandato, tá? Não chegou anteontem. Então, dizer que é máfia, que é isso, que é aquilo, isso não adianta absolutamente nada. São diagnósticos, inclusive diagnósticos do óbvio, não é? Que não resolvem a situação. Quer dizer, você tem uma situação de crime que o poder público está sempre na mesma toada, mas o crime está sempre nos apresentando uma novidade. Agora nos apresentaram, esfregaram no nosso rosto o seguinte: nosso crime, nossas regras, não é? E o poder público, atordoado, não deram nem oportunidade ao que as forças de segurança resolvessem esse crime. Foram lá e resolveram. É esse o estado de coisa, e não é disso, sabe, de diagnóstico que a gente precisa. Eu já não sei mais que escândalo, que situação, que crueldade, que maluquice precisa acontecer. Aqui nesse Rio de Janeiro, gente, já teve uma vez que os traficantes da Rocinha fizeram um hotel inteiro de refém. Sabe quantos anos tem isso? 13. Foi em agosto de 2010. Pode. É isso. Bom, Nelson Kobayashi, que o crime organizado desafia as autoridades brasileiras, todo mundo já sabe, mas as autoridades parece que não conseguem chegar a um consenso, algum tipo de discussão, afinar o discurso. Tem essa discussão da Força Nacional, ajudar, a federalização da segurança no Rio. Já tivemos uma intervenção no Rio de Janeiro, né? Boa noite. Muito boa noite, Tiago, Dora Kramer, toda a audiência do Jornal Jovem Pan. A questão da segurança pública é um problema geral, nacional. Nós já temos estados com índices altíssimos e muito mais, inclusive, que o próprio Rio de Janeiro, nos números de violência, em especial de homicídios a cada 100 mil habitantes, né, proporcionalmente falando. Mas no Rio de Janeiro nós temos algumas peculiaridades, que é justamente a pluralidade de organizações criminosas. Nós temos as próprias facções, muitas rivais, inclusive. Além disso, a milícia e uma completa falta de assertividade no combate ao crime por conta do governo. Nós temos, claro, instrumentos que podem fazer com que o governo federal ajudem na solução à segurança pública, mas não basta. Não basta a Força Nacional, não basta a intervenção federal, como já aconteceu no Rio de Janeiro. É necessário que haja uma política pública, um planejamento de integração de todas as forças, de todos os entes da federação, para que talvez daqui a alguns anos ou décadas isso possa se resolver. Não vai ser do dia para a noite, não é uma tarefa assim tão fácil, essa questão da segurança pública, em especial no Rio de Janeiro.